Vamos lá, gente. Vamos ver essa questão direitinho aí. Essa questão parece difícil, mas não é não. Ela é bem simples. Vejam. Vamos ler o enunciado. Observe na tabela a seguir o ponto de ebulição e fusão de algumas substâncias, certo? Primeiro, o que é ponto de ebulição e o que é ponto de fusão. Fusão é a passagem do sólido para o líquido, certo? E ebulição é a passagem do líquido para o gasoso, certo? Então, ó, quando você tem o gelo derrete e se transforma em água, você teve aí uma fusão, certo? E quando você tem a água, você aquece essa água evapora, então significa, fazendo bolhas, né? Então significa que você teve o quê? Uma ebulição, certo? Então essas duas passagens aí, certo? Aqui, ó, nós temos várias substâncias nesse quadrinho, certo? Primeira substância é o metano, a segunda é o mercúrio, a terceira é o álcool, a água, o chumbo e o ácido acético, certo? Aí do lado você tem o ponto de fusão, ou seja, essa temperatura aqui ela vai manter é, essa substância sólida, certo? Uma temperatura mais alta que essa substância aí, do que essa que está mostrada aí, ela vai se tornar o que? Líquida, certo? E quais os pontos de fusão que a gente tem aqui, ó? Menos 183, ou seja, 183 graus negativos abaixo de zero, certo? Menos 38,8, ou seja, menos 38,8 graus abaixo de zero, certo? O álcool aí, ó, menos 114 graus abaixo de zero. Sempre que tiver um sinal de negativo, significa que essa temperatura é abaixo de zero, certo? A água aí, ó, tem um ponto de fusão de 0 graus. O chumbo, 327 graus. E o ácido acético, 16,6 graus, certo? Quando não tem um sinal de menos, significa que ela é positiva, menos o zero, certo? Que o zero ali é o neutro, certo? Então, o que é que significa isso? Ó, cada temperatura dessa, vamos começar pela água aqui, que é mais simples de você entender. Vê, qual é a temperatura de fusão da água? A temperatura de fusão da água é 0 graus, ou seja, se eu tiver a água a 0 graus ou menor que zero, essa temperatura for, essa água ela vai estar no estado sólido, vai ser gelo, vai estar congelada, certo? Se eu tiver essa água com a temperatura acima de zero, pode ser qualquer temperatura, digamos que seja 1 grau positivo só. Esse gelo vai começar a derreter e se transformar em água, certo? Beleza? Isso vale para todas as outras aí. Por exemplo, o chumbo. Olha, a 327 graus, o chumbo ele ainda vai estar sólido, certo? A uma temperatura menor que essa também, menor que 327 graus, o chumbo vai estar sólido, certo? Por exemplo, se você botar 300 graus, o chumbo vai estar o quê? Sólido. Por quê? Porque a temperatura é menor do que a temperatura necessária para poder derreter esse chumbo. Aí se eu boto 400 graus, que é uma temperatura maior que essa 327 aqui, significa o quê? Que é uma temperatura maior e esse chumbo vai derreter. E é a mesma coisa do gelo, da água ali. Ó. Em 0 graus a água vai estar congelada, vai ser gelo. Se eu tiver uma temperatura menor que 0 grau, ou seja, menos 1 grau, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, independente de qual seja a temperatura que seja menor do que esse 0 grau aqui, essa água ela vai estar no estado sólido, certo? Beleza? E se eu tiver uma temperatura maior do que esses 0 graus aqui, e isso estou me referindo ao caso da água, viu? Ó, se ela tiver uma temperatura maior que esses 0 graus, por exemplo, 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, 5 graus, indefinidamente, essa água não vai estar mais no estado sólido, ela vai estar no estado líquido, certo? A mesma coisa vale para qualquer um desses daqui. Por exemplo, o ácido acético. Como é o ácido acético? A 16,6 graus, o ácido acético, que é o vinagre,
ele vai estar em estado sólido, certo? Se eu botar esse ácido, se eu aquecer esse ácido a 17 graus, ele vai deixar de estar no estado sólido e vai passar para o estado líquido, certo? Se eu diminuir essa temperatura, por exemplo, se eu deixar 15 graus, ele ainda vai continuar no estado sólido. Estão entendendo? Por exemplo, o metano ali, vamos usar um negativo, né? Que mais complicam vocês. Por exemplo, eu tenho a temperatura do metano, ponto de fusão do metano, que é menos 183 graus, ou seja, 183 graus abaixo de zero, certo? O metano nessa temperatura aí, ele é sólido, certo? Se eu tiver uma temperatura maior do que essa aí, por exemplo, se eu tiver uma temperatura de menos 170 graus, certo? Essa temperatura menos 70 graus, ela é mais quente do que menos 183. Lembrando que quanto maior o número negativo, mais frio vai ser. Quanto menor o número negativo, mais quente vai ser essa temperatura, certo? Então, ó, eu tenho o metano a 183 graus abaixo de zero. Então significa que esse metano ele está no estado sólido aqui. Se eu tiver uma temperatura maior que essa aqui, por exemplo, menos 170 graus, essa temperatura é maior, é mais quente, certo? Porque ela está mais próxima de zero, certo? Quanto mais distante de zero, mais frio. Quanto mais próximo de zero, mais quente, certo? Então, se eu tenho essa temperatura aqui, se eu tenho 170, menos 170 graus, esse metano ele não vai ser sólido, ele vai ser líquido. Se eu pego uma temperatura mais baixa que menos 183 graus, por exemplo, se eu pego uma temperatura de menos 190, esse metano ainda vai continuar sendo sólido. E isso vale para todos os outros aqui, certo? Então, ó, na outra coluna aqui, na última coluna, nós temos o ponto de ebulição, certo? Que é o ponto que a matéria vai passar do seu estado líquido para o seu estado gasoso, certo? Então, ó, como é que a gente vê isso aí? Da mesma maneira que a gente analisou o ponto de fusão, certo? Por exemplo, vamos para a água, que a água é sempre mais simples da gente observar, da gente entender, certo? E depois vocês extrapolam para as outras questões aqui, certo? Aí vejam só, a água a 100 graus, a água vai passar do estado líquido para o estado gasoso, certo? Se eu aumentar aqui 101, 102, 103, 110, 120 graus, a água ainda vai passar da mesma maneira do líquido para o gasoso, certo? Então, se eu tiver 100 graus, a água vai estar no estado gasoso. Se eu tiver 105 graus, a água vai estar no estado gasoso. Se eu tiver 120 graus, a água vai estar no estado gasoso, certo? Se eu tiver uma temperatura maior que esses 100 graus, a água vai estar no estado líquido, certo? Por exemplo, se eu tiver 90 graus, a água vai estar no estado líquido. Por quê? Porque a temperatura mínima que a água vai precisar para passar do líquido para o gasoso vai ser 100 graus. Então, se eu tenho menos de 100 graus, significa que ela não vai ser gasosa, ela vai ser líquida, certo? Então, ó, na água aqui, ó, nós temos o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Na água, se eu tiver a 0 graus ou menor que 0 grau, a água vai estar no estado sólido, certo? Se eu tiver maior que 0 grau, até, por exemplo, de 1 grau até 99 graus, eu vou estar com a água no estado líquido, certo? Se eu tiver a água a partir de 100 graus para cima, eu vou ter a água no estado gasoso. Se eu tiver a água menor que 100 graus, certo? Lembrando que ela não pode ser menor que zero, que zero é o ponto de congelamento. Se eu tiver ela de 99 graus até 1 grau, eu vou estar com a água no estado líquido, certo? E isso vale para os outros também aqui. Por exemplo, vamos pegar o metano aqui. Lembra que eu falei que quanto mais próximo de zero, mais quente é a temperatura? Pois é. Quem é que está mais próximo e quem é que está mais distante de zero? Vê, o ponto de ebullição, o ponto de fusão do metano é menos 183, certo?
e o ponto de ebulição é menos 162. Ou seja, se eu tiver 183 graus abaixo de zero, essa temperatura, a partir daí ele vai estar sólido, certo? Uma temperatura maior que menos 183 graus, esse metano ele vai estar no estado líquido, certo? Qual é maior, uma temperatura maior que 183 graus? Hein? 180, menos 180, menos 160, menos 170, certo? Quanto mais próximo de zero, mais quente, certo? Então, ó, qual é o ponto de ebulição? Qual é o ponto que o metano vai passar de ser líquido para ser gasoso? Ó, menos 162 graus, certo? Menos 162 graus está mais perto do zero do que o menos 183, certo? Então, ele é mais quente do que, ou seja, menos frio do que esse menos 183. Então, se eu tenho o metano a menos 162 graus, o que é que vai acontecer? Esse metano aqui, ele vai estar no estado de vapor, certo? Se eu tiver uma temperatura mais alta do que isso aqui, ele ainda vai continuar no estado de vapor. Por exemplo, 160 graus, menos 160, certo? Menos 150, menos 140. Ele ainda vai estar no estado de vapor. Agora, se eu tiver uma temperatura mais alta do que essa aqui, por exemplo, menos 165, por exemplo, aí ele já vai estar o quê? No estado líquido ainda. Entenderam como é que vai ser essa questão? Então, ó, ele está perguntando aqui, logo embaixo, ó, identifique quais dessas substâncias. Ó, ele está perguntando, identifique quais dessas substâncias são encontradas no estado líquido em temperatura ambiente, que é aproximadamente o quê? Que é 25 graus, certo? Aí você vai ter que pegar esses 25 graus aí e vai ter que ver cada temperatura, cada substância dessa para ver qual é. Por exemplo, vamos ver a letra A. Ó, a letra A está dizendo ó, chumbo, metano, água e mercúrio, certo? Vamos começar pela água. Ver onde é que a água vai estar, né? Qual é o estado da água aí, certo? Por exemplo, 25 graus ele é maior ou é menor do que 0 grau. Lembrando que 0 grau para baixo, uma temperatura menor que 0 grau, a água está no estado sólido. A temperatura maior que 0 grau, a água está no estado líquido. Então, 25 graus está maior ou está menor que zero? Está maior que zero, né? Então a água está no estado líquido, certo? E vamos só confirmar se a água está no estado líquido mesmo. Vamos ver aqui o ponto de ebulição. O ponto de ebulição da água significa o quê? Que a partir de 100 graus a água vai ter evaporado, certo? Vai estar no estado de vapor. Menor que 100 graus a água vai estar no estado líquido, certo? Então 25 graus é maior ou é menor que 100? Menor, bem menor. Se é menor que 100, a água, a gente só confirma que a água vai estar no estado líquido a temperatura de 25 graus, certo? Vamos começar do primeiro aqui, do metano. Vejam só, 25 graus é uma temperatura maior ou é uma temperatura menor que menos 183 graus? Muito menor, muito maior no caso, não é? Do que menos 183 graus. Então a gente já sabe que ele não está no estado sólido, certo? Vamos ver se ele está no estado líquido ou no gasoso agora, olhando o ponto de ebulição. Ó, 25 graus é maior ou é menor do que menos 162? Muito maior, até porque 25 graus ele é positivo, certo? Ele é 25 graus acima de zero, certo? E menos 162 é menos 162 graus abaixo de zero. Então ele é muito maior, muito mais quente do que o ponto de ebulição, que é menos 162, certo? Se ele é maior do que o menos 162, então significa que o metano a 25 graus vai estar no estado de vapor, certo? Vamos para o mercúrio agora. O mercúrio, a temperatura de fusão dele é menos 38,8. Menor que isso, ele continua sólido. Maior que isso, ele está líquido, certo? E qual é a temperatura de ebulição do mercúrio? Que o mercúrio vira o quê? Vapor, certo? Ele está a uma temperatura de 356,6 graus, ou seja, uma temperatura muito alta, até porque o mercúrio é um metal, né? Para você transformar um metal do estado líquido para o vapor, precisa de uma temperatura muito alta. Então, o que é que acontece?
25 graus é maior ou é menor do que menos 38,8? É muito maior, né? Porque 25 graus é um número positivo. Então, ó, ele já não é mais sólido. A gente já sabe que ele não é sólido. Vamos ver se ele é líquido ou se ele é vapor agora, olhando o ponto de ebulição. Ele é maior ou é menor que 356,6? Bem menor, certo? Então, ó, se ele é menor que 356, significa que o mercúrio a 25 graus vai estar no estado líquido, certo? Vamos ver o álcool agora, a mesma coisa, o mesmo esquema. O álcool a menos 114 graus ele vai estar sólido. Uma temperatura maior que essa, ele vai estar líquido. E menor que essa, ele continua sólido. Já a 78 graus, o álcool evapora. Então, uma temperatura de 78 graus ou maior, o álcool vai ter evaporado, vai virar vapor. Uma temperatura menor que 78 graus, ele vai estar líquido. Então, vamos ver, ó, 25 graus, ele está o quê? O álcool. O álcool está bem maior, né? A temperatura de 25 graus está bem maior do que o ponto de fusão do álcool, certo? O ponto de congelamento dele. Então vamos ver se ele está maior ou menor do que a temperatura de ebulição, a temperatura que ele vai se transformar em vapor. 25 graus é menor que 78. Se é menor que 78, significa que ele está no estado líquido, certo? Porque para estar no estado de vapor, ele precisa estar acima de 78 ou a 78. Para estar no estado sólido, ele precisa ter uma temperatura menor que menos 114 graus abaixo de zero, ou a partir daí, certo? A água, que foi o primeiro que a gente viu, né? 25 graus, ele está maior ou é menor que 0 graus? Maior, né? Então significa que a gente já sabe que a água não está no estado sólido. A água vai estar no estado o quê? Líquido, porque ele é maior que 0 graus e menor que os 100 graus que ela precisa para evaporar, certo? O chumbo agora, ó, qual é a temperatura que o chumbo precisa para estar congelado, para estar sólido, certo? O chumbo, para estar sólido, ele precisa estar uma temperatura de 327 graus, certo? Até essa temperatura de 327 graus, o chumbo ainda continua sólido. Se você aumentar essa temperatura, passar dos 327 graus, por exemplo, 330 graus, o chumbo ele vai começar a derreter, vai deixar de ser sólido e começa a ser líquido. Já a temperatura de ebulição, o ponto de ebulição dele é de 1749 graus, ou seja, se eu tiver uma temperatura de 1749 graus, eu aquecer esse chumbo vai deixar de ser líquido e vai começar a evaporar, certo? Então vamos ver o 25 graus onde é que fica. 25 graus, ele é maior ou é menor que 327? Bem menor do que 327, não é? Se ele é bem menor do que essa temperatura aqui, significa que ele está no estado sólido, certo? A 327 graus. E ele também é muito menor do que 1749, né? Então, claramente aqui, esse aqui você vê que o chumbo ele está no estado sólido a 25 graus, que é a temperatura ambiente, certo? E o vinagre, o ácido acético, vamos lá, né, nesse último. O ácido acético, por exemplo, a 25 graus, ele vai estar o quê, ó? Sólido, líquido ou gasoso. 16,6 graus, o vinagre, o ácido acético, ele vai estar sólido. Uma temperatura maior que essa, ele vai estar líquido, certo? E uma temperatura maior que 118 graus, ele vai estar no estado de vapor. Uma temperatura menor, ele vai estar no estado líquido. Então, a 25 graus, o vinagre, o ácido acético, é maior ou é menor que 16,6? Menor que 16,6. Se é menor que 16,6, ele vai estar no estado líquido, certo? Ele é maior ou é menor que 118? Bem menor que 118, então ele não pode ser vapor, né? Ele é líquido, certo? Então aqui, ó, vocês têm a opção A, B, C, D e E. E está falando aqui, ó, chumbo, metano, água e mercúrio. Aí vocês vão dizer, o chumbo, a essa temperatura vai estar em que estado líquido, certo? O metano vai estar em que estado físico? A água e o mercúrio também, certo? Só que ele quer saber o quê? Identifique qual dessas substâncias são encontradas no estado líquido em temperatura ambiente. Quais delas são encontradas no estado líquido? A gente viu que a água
está no estado líquido, certo? Qual delas aí está mais no estado líquido? Eu vou deixar para vocês responderem essa daqui com essa explicação que eu dei. Aí depois eu quero que vocês me falem quem está no estado líquido e quem não está. Mas eu recomendo a vocês olhar todas essas daqui, como eu falei. E olha, o chumbo, ele vai estar no estado sólido, líquido ou gasoso. Aqui você, em cima do chumbo você escreve. O chumbo a 25 graus vai estar no estado sólido, líquido ou gasoso, certo? E o metano, façam isso em todas essas opções aqui. Não precisa escolher uma especificamente, mas façam isso para treinar, certo? Vamos ver a outra questão agora, que é exatamente a mesma coisa, certo? Só que você não vai ter o quadro. Essa outra questão aqui, ela diz o seguinte: o ponto de fusão do bromo é menos 7,2 graus, certo? Já o seu ponto de ebulição é 58,8 graus. Identifique o estado físico dessa substância nas seguintes temperaturas, certo? Primeiro, o que é ponto de fusão? É a temperatura que a substância vai estar sólida, certo? Então, o ponto de fusão do bromo é o que? Menos 7,2 graus. Uma temperatura maior que essa, ela vai estar no estado líquido. Uma temperatura igual ou menor que essa aqui, ela vai estar no estado sólido, certo? O ponto de ebulição do bromo é 58,8, ou seja, uma temperatura maior que essa aí, ela vai estar no estado de vapor. Menor que essa aí, ela vai estar no estado líquido. Então a gente vai pegar cada alternativa dessa aqui, cada temperatura dessa aqui, e vai dizer se o bromo vai estar no estado sólido, líquido ou gasoso. Por exemplo, menos 30 graus. Menos 30 graus, ele é uma temperatura maior ou menor que menos 7? Bem menor, né? Ou seja, quanto mais próximo do zero, né, maior vai ser a temperatura, ou seja, a temperatura vai ser mais quente. Então, ó, se a menos 7,2 graus abaixo de zero, o bromo vai estar no estado sólido, a menos 30 graus abaixo de zero, que é uma temperatura muito menor que menos 7,2, ele vai continuar estando no estado sólido, certo? Vamos ver, 0 grau. 0 grau é uma temperatura maior ou menor que menos 7,2? Maior, né? Certo? É maior que 7,2, 0 graus, menos 7,2. Se é uma temperatura maior, significa que ele não está no estado sólido, ele está no estado líquido, certo? Vamos ver 35 graus. 35 graus, só de cara você vê que é uma temperatura muito maior que menos 7,2 graus, certo? Então, se é uma temperatura muito maior do que essa daqui, a gente sabe que ela está no estado líquido. Agora, só vamos confirmar se ela está no estado líquido mesmo, olhando o ponto de ebulição. O ponto de ebulição é o quê? 58,8, certo? Então, ó, esse 35 graus, ele é maior ou é menor que 58,8? Menor. Se é menor, significa que é o estado líquido, certo? E a gente confirma isso olhando ali o ponto de fusão, que ele é maior que menos 7,2 e menor que 58,8. Então, se está nesse meio aí entre essas duas temperaturas, ele é líquido. Se está acima da temperatura de ebulição, ele é vapor. Se está abaixo da temperatura de fusão, ele é sólido, certo? Vamos olhar a letra D agora, 80 graus. 80 graus claramente é muito maior que menos 7,2. Então a gente já sabe que ele não é sólido. Vamos só confirmar se ele é líquido olhando o ponto de ebulição. 80 graus é maior que 58,8, muito maior, não é? Então significa que ele também não é líquido. Se ele está acima do ponto de ebulição, significa que ele está no estado de vapor, certo? E 110 graus? 110 graus, muito mais fácil ainda, né? Se ele é muito maior do que 80 e 80 eu já sabia que estava no estado de vapor, ele também a gente já sabe que 110 graus ele está no estado de vapor, certo? Porque 110 graus é bem maior que menos 7,2 graus Celsius, certo? E ele é bem maior também do que 58,8 graus. Então, se ele é maior que 58,8 graus, ele está no estado de vapor, certo? Olhem isso direitinho, peguem esse mesmo exemplo aqui e vocês troquem as temperaturas. Podem jogar qualquer temperatura que vocês quiserem e vão treinando isso aí para vocês verem, vocês pegarem a prática. Parece difícil, mas não é difícil não, é bem tranquilo para falar a verdade.
É porque quando você trabalha com número, você tem um certo receio. Então, fiquem tranquilos, tá bom? Mas isso aqui é bem tranquilo mesmo. Vão treinando, vão trocando. Por exemplo, pegue qualquer temperatura que você imaginar e veja se ela tá, se o bromo estaria no estado sólido, líquido ou gasoso, por exemplo. A mesma coisa você pode fazer com o slide passado, com a questão passada, tá bom?